Vitória era uma mulher ambiciosa e determinada que sempre lutou para alcançar seus objetivos. Ela cresceu em um ambiente pobre e desfavorecido, mas nunca deixou que isso a impedisse de alcançar seus sonhos. Ela estudou arduamente e conseguiu uma bolsa de estudos para a universidade, onde se formou com louvor. Após se formar, ela começou a trabalhar em uma grande empresa de investimentos, onde rapidamente se destacou entre seus colegas de trabalho. Ela era incansável em seu trabalho e logo foi promovida a gerente sênior. Tudo parecia estar perfeitamente até que ela conheceu um homem chamado Paulo. Paulo era um homem charmoso e encantador que atendia na mesma empresa que Vitória. Eles procuraram a sair e logo se apaixonaram. Vitória se sentiu completamente feliz e realizada por ter encontrado alguém que a amava incondicionalmente. Mas sua felicidade foi curta-vivida, pois logo descobriu que Paulo era, na verdade, um criminoso procurado pelo FBI. Ele havia se infiltrado na empresa para roubar informações eficazes e usá-las para seus próprios fins ilícitos. Vitória ficou em choque e se sentiu traída e enganada. Ela tentou terminar o relacionamento, mas Paulo a ameaçou, dizendo que iria contar a todos sobre seu passado criminoso se ela dissesse alguma coisa. Vitória se sentiu presa e não sabia o que fazer. Ela decidiu ficar quieta e continuar a namorar Paulo, mas isso a consumiu por dentro. Anos se passou e a situação só piorou. Paulo continua a usar as informações da empresa para seus próprios fins ilícitos e Vitória se sentiu cada vez mais presa e sem saída. Ela se sentia constantemente culpada e sem esperança. Mas então, um dia, ela decidiu que não poderia continuar assim. Ela aceitou coragem e contornou tudo aos investigadores do FBI, expondo Paulo e suas atividades criminosas. Ela foi elogiada pela sua coragem e honestidade e foi oferecida uma nova posição em outra empresa. Ela finalmente foi capaz de se livrar da escravidão do seu passado e começar uma nova vida livre de mentiras e segredos sombrios. Mas sua história não acabou aí, pois logo depois de se mudar para a nova cidade e começar a trabalhar na nova empresa, ela descobriu que Paulo havia criado uma organização criminosa e estava atrás dela, ameaçando expor seus segredos e destruir sua vida. Vitória se viu obrigada a enfrentar seu passado novamente e lutar contra Paulo e sua organização para proteger a si mesma e sua nova vida. Ela se uniu a um grupo de investigadores e agentes do FBI que estavam trabalhando para desmantelar a organização de Paulo, e com sua inteligência e determinação, ela foi capaz de desmascarar Paulo e sua organização, expondo suas atividades criminosas e levando-os à justiça. Ela finalmente foi capaz de se livrar do passado e começar uma nova vida, mas essa jornada não foi fácil. Ela teve que enfrentar seus medos e seus erros, e mostrou uma grande força de caráter e coragem para superar tudo isso e construir um futuro melhor para si mesma. História 2: Moral e Valores. Ricardo cresceu em uma família pobre e teve uma infância difícil. Ele vivia em uma área de baixa renda e frequentemente enfrentava desafios para obter o básico necessário para sobreviver. Mesmo assim, ele nunca perdeu a esperança e sempre buscou maneiras de superar suas dificuldades. Quando ele era jovem, ele decidiu que queria mudar sua vida e começou a estudar duramente para conseguir uma bolsa de estudos para a universidade. Ele trabalhou duro e conseguiu se formar com louvor. Depois de se formar, ele começou a trabalhar em uma empresa de tecnologia, onde se destacou rapidamente entre seus colegas de trabalho. Ele era incansável em seu trabalho e logo foi promovido a gerente sênior. Ele usou seu sucesso para ajudar sua família e sua comunidade, investindo em projetos de desenvolvimento e programas de educação. Mas o sucesso não veio sem desafios. Ricardo enfrentou muitas dificuldades no caminho, incluindo problemas pessoais e profissionais, e ele teve que lutar para superá-los. Ele também enfrentou desafios éticos e morais em sua empresa, tendo que tomar decisões difíceis para proteger seus princípios e valores. Ricardo está agora em um momento crucial de sua vida. Ele tem uma oferta para se juntar a uma grande empresa, como CEO, mas ele tem dúvidas sobre se essa é a escolha certa, pois essa empresa tem práticas controversas e ele tem receio de comprometer seus princípios. Ele precisa decidir se segue seu sonho de liderar uma grande empresa ou segue seus valores e princípios.
essa escolha é crucial e pode mudar o rumo de sua vida. Depois de muito pensar e avaliar suas opções, Ricardo decide seguir seus valores e princípios e recusa a oferta de trabalhar na empresa controversa. Em vez disso, ele decide usar sua experiência e conhecimentos para criar sua própria empresa, com o objetivo de ajudar a comunidade e criar soluções tecnológicas sustentáveis e éticas. Ele começa a trabalhar em seu projeto e logo consegue financiamento de investidores que acreditam em sua visão. Sua empresa cresce rapidamente e se torna um sucesso, fornecendo empregos e oportunidades para pessoas da comunidade e ajudando a melhorar a vida das pessoas. Ricardo também se dedica a dar de volta à comunidade, investindo em programas de educação e desenvolvimento para ajudar outras pessoas a superar as dificuldades que ele enfrentou quando era jovem. História 3: O legado de Bob. Era uma vez um cachorro chamado Bob. Bob era um cachorrinho despreocupado que adorava brincar de buscar e perseguir esquilos no parque. Seus proprietários, um jovem casal chamado Sarah e John, o adoravam e o tratavam como seu próprio filho. À medida que Bob crescia, ele desenvolveu um olfato aguçado e se tornou um especialista em encontrar itens perdidos. Sarah e John costumavam brincar que, se perdessem as chaves, tudo o que precisavam fazer era pedir a Bob para encontrá-las. Bob abanava o rabo com entusiasmo e, em poucos minutos, voltava com as chaves perdidas na boca. Um dia, enquanto caminhava, Bob encontrou uma criança perdida. A criança estava chorando e parecia perdida e assustada. Bob imediatamente foi até a criança e a confortou lambendo seu rosto. A criança, sentindo-se mais segura, agarrou-se ao pelo de Bob, e Bob o levou de volta para seus pais. A notícia do ato heróico de Bob se espalhou rapidamente e ele se tornou uma espécie de celebridade local. Os donos de Bob, Sarah e John, ficaram maravilhados com as boas ações de seu cachorro e decidiram treiná-lo para se tornar um cão de terapia. Bob aceitou o treinamento como um pato na água e logo se tornou um cão de terapia certificado. Ele costumava visitar hospitais e asilos, levando alegria e conforto aos doentes e idosos. À medida que Bob crescia, seus donos notaram que ele estava diminuindo a velocidade e ficando mais cansado. Eles perceberam que seu amado companheiro estava chegando ao fim de sua vida. Sarah e John ficaram inconsoláveis, mas sabiam que precisavam aproveitar ao máximo o tempo que tinham com Bob. Eles o levaram em uma última viagem, visitando todos os seus lugares favoritos e criando novas memórias. Finalmente chegou o dia em que Bob não pôde mais lutar contra a velhice. Sarah e John estavam ao seu lado quando ele deu seu último suspiro. Eles ficaram tristes, mas também gratos pela vida maravilhosa que Bob viveu. Ele trouxe tanto amor e alegria para suas vidas e eles sabiam que sempre se lembrariam dele com carinho. O legado de Bob para ele sobreviveu através das incontáveis vidas que ele tocou como um cão de terapia e através das memórias que Sarah e John guardavam com carinho. Ele viveu bem sua vida e sempre será lembrado como um companheiro leal e amoroso. História 4: Voltando para casa. Era uma vez, em uma terra muito, muito distante, uma garota chamada Valquíria. Ela vivia em uma pequena vila aninhada no coração de um grande reino, cercada por florestas exuberantes e rios cintilantes. Apesar de suas origens humildes, Valquíria era uma jovem feroz e determinada, com um coração cheio de aventuras e um desejo ardente de conhecer o mundo. Um dia, ela decidiu deixar sua aldeia e partiu em uma jornada para explorar o reino e além. Ela fez as malas, despediu-se da família e dos amigos e partiu rumo ao desconhecido. Enquanto viajava, ela encontrou todos os tipos de perigos e obstáculos, desde bandidos e feras até montanhas traiçoeiras e rios caudalosos. Mas apesar de tudo, Valquíria permaneceu resoluta, determinada a alcançar seu objetivo final, a capital do reino, onde esperava encontrar fama, fortuna e aventura. Finalmente, depois de muitos meses de árdua viagem, ela chegou à cidade. Mas, para sua surpresa, ela descobriu que o reino estava em crise. Uma grande guerra estourou e a cidade estava sitiada por um poderoso inimigo. Mas Valquíria não era de desanimar. Ela sabia que tinha coragem e habilidade para fazer a diferença e rapidamente se juntou à luta contra os invasores.
Ela lutou com bravura e habilidade, conquistando o respeito e a admiração de seus companheiros soldados e do povo da cidade. À medida que a guerra avançava, Valquíria começou a descobrir uma trama sinistra. O inimigo não era apenas um invasor estrangeiro, mas um poderoso feiticeiro que magicamente assumiu o controle do rei e estava usando o exército do reino para conquistar outras terras e acumular poder e riqueza. Valquíria estava determinada a parar o feiticeiro e salvar sua terra natal. Com sua coragem e inteligência, ela conseguiu se infiltrar na fortaleza do feiticeiro e finalmente o derrotou, libertando o rei e salvando o reino. No final, Valquíria foi aclamada como uma heroína e salvadora, e ela voltou para casa em sua aldeia, com o coração cheio de lembranças de sua grande aventura e o conhecimento de que ela havia feito uma diferença real no mundo. Mas a história não termina aqui. Mais tarde foi revelado que Valquíria era na verdade uma princesa, a filha muito perdida do rei que foi sequestrada quando jovem e criada por uma família plebeia. Ela salvou, sem saber, seu próprio reino e seu próprio pai. História 5. Perdendo do controle. David era um empresário de sucesso que tinha tudo o que poderia desejar: uma esposa amorosa, 2 filhos lindos e uma casa luxuosa no subúrbio. Mas sob a superfície de sua vida perfeita, David tinha um segredo obscuro. Anos atrás, ainda na faculdade, David se envolveu em um atropelamento que deixou um pedestre em coma. Temendo as consequências, David fugiu do local e nunca contou a ninguém o que havia acontecido. Ele passou a década seguinte vivendo com a culpa e a vergonha de suas ações, convencido de que um dia seria pego. Com o passar dos anos, o medo de David se transformou em paranoia. Ele ficou obcecado em cobrir seus rastros, constantemente preocupado que alguém descobrisse seu crime. Ele passava horas todos os dias monitorando as notícias em busca de atualizações sobre a condição do pedestre e chegou a mudar de estado para escapar da possibilidade de ser reconhecido. A paranoia de David atingiu um ponto de ebulição quando ele recebeu uma carta pelo correio de um remetente anônimo. A carta dizia simplesmente: "Eu sei o que você fez." O coração de David disparou quando ele abriu o envelope, mas dentro ele encontrou apenas um pedaço de papel em branco. A mente de David foi consumida por pensamentos sobre quem poderia estar por trás da carta. Era alguém que ele conhecia? Ou foi apenas uma brincadeira cruel? Ele começou a investigar, tentando descobrir quem poderia saber sobre seu crime. Mas quanto mais ele procurava, mais ele percebia que qualquer um poderia ter descoberto. A obsessão de David pela carta o consumiu. Ele se distanciou da esposa e dos filhos e perdeu o contato com os amigos. Ele passou todo o tempo pesquisando o acidente e tentando identificar o remetente. Mas com o passar do tempo, David começou a suspeitar que a carta não era de uma pessoa, mas de sua consciência. A culpa de David finalmente o alcançou e ele se entregou à polícia. Ele foi preso, acusado e condenado por deixar o local de um acidente. Ele foi condenado a 10 anos de prisão. A esposa de David se divorciou dele e seus filhos nunca mais falaram com ele. Ele passou o resto de sua vida atrás das grades, assombrado pela memória do acidente e da carta que destruiu sua vida.